amigos, nós estamos trabalhando com o livro Desafios da Educação, da psicografia de Raul Teixeira, sob a orientação do Espírito de Camilo. Eu espero que vocês estejam bem. A gente está estudando a doutrina desta maneira, algumas casas já estão retomando a forma presencial, é o nosso caso aqui na nossa casa também, a partir desse mês de setembro, mas isso não vai impedir que nós estejamos gravando os vídeos dos estudos que a gente tem feito, ok? Hoje nós vamos trabalhar a questão de número 47. Estamos com a quarta parte do livro Educação e Gestação, tá bom? A pergunta de número 47 diz pra gente, o Raul Teixeira pergunta para o Camilo da seguinte maneira: que consequências podem advir para o reencarnante quando a sua mãe é viciada no uso de tabaco, de alcoólicos e de outras drogas? Quando a mãe está grávida e ela tem vícios nesta área, no cigarro, no álcool e outras drogas, principalmente a questão da maconha, da cocaína, do crack, porque são as drogas mais espalhadas, mais divulgadas, inclusive o crack e a maconha, por serem mais baratas, aquelas pessoas mais simples ainda têm acesso a elas com mais facilidade. Mas que consequências nós teremos para o bebê a partir do uso de droga da gestante? Entre as várias colocações que o Espírito de Camilo traz para nós, ele diz assim: no caso da mãe dependente de tabacos, alcoólicos e outras drogas, a situação se mostra mais grave porque é nas suas entranhas biológicas que seu filho será gestado. Ou seja, pela corrente sanguínea, a criança vai recebendo os tóxicos dessas drogas, e pela corrente ele vai recebendo e ele vai danificando o seu estado ventral, o seu estado gestacional, muito antes dele chegar à vida propriamente dita, muito antes do parto. Em algumas situações, pode acontecer o parto prematuro. Você imagina que a droga pode antecipar o parto. Então, nós vamos ver aqui, quando ele diz para nós: serão as suas impregnações biopsíquicas que o atingirão, causando-lhe prejuízos de variados níveis, prejuízos que poderão mostrar-se logo que nasçam os bebês ou ao longo da infância ou da adolescência, impondo sofrimentos diversos. Veja bem, no índice, nós não temos esse índice, por exemplo, relacionado ao crack, mas nós temos um índice de maconha e cocaína. Aproximadamente 8% das gestantes no Brasil fazem uso dessas drogas. Pelo menos 8% das gestantes. Então vocês imaginem, eu já coloquei para vocês sobre a questão do parto prematuro. Isso pode acontecer. Como pode acontecer o aborto prematuro? Por quê? Porque no uso da maconha e da cocaína há um descolamento da placenta. E esse descolamento da placenta pode provocar a saída do bebê. Então, se nós estamos colocando apenas alguns pontos, sem falar das dificuldades que podem acontecer para as suas artérias ou as suas veias, que já começam a ficar comprometidos por causa da droga. Isso também pode acontecer com o cigarro. Inclusive, o cigarro já pode provocar o entupimento. Aquelas mães que são fumantes, além de promover um parto prematuro que pode acontecer, elas podem provocar também esse entupimento de veias e artérias por causa do tabaco, por causa dos efeitos do tabaco na corrente sanguínea, na relação que ela está tendo ali com o bebê, ok? Nós podemos aí, colocando essa questão do tabaco, nós vamos ver uma das dificuldades, porque a criança pode, se ela não tiver nenhum comprometimento visível pela nossa ciência,
nós vamos avaliar isso lá na primeira infância. É uma criança, e aí já trazendo tanto para a área social, para a área psicológica, para a área psicopedagógica, é uma criança que tende a apresentar dificuldades psicomotoras. Ela tende a ter dificuldades de associar o desenvolvimento psíquico com o desenvolvimento motor. Ela tende a apresentar hiperatividade, além de um cansaço, uma falta de ar muito prematura. Então veja, muitas vezes aí a gente, no perfil reencarnacionista, muitas vezes acreditamos que são crianças que estão trazendo dificuldades de outras épocas. Nós não podemos atribuir a dificuldade de outra época se a mãe está envolvida com o vício. Por quê? Porque ela já está comprometendo a gestação. Vocês estão entendendo? Se ela já está comprometendo a gestação, a criança ela pode já nascer comprometida. No caso do álcool, nós temos, no CID-10, nós temos a síndrome alcoólica fetal, ou a síndrome fetal alcoólica. E ali ele vai colocar também sobre a questão do aborto natural, e aí nós estamos colocando natural porque o excesso de álcool pode provocar o aborto. Nós estamos colocando sobre a importância da mãe se cuidar, porque o álcool vai agredi-la de forma a contaminar o sistema intrauterino e já começar a agredir o desenvolvimento da criança e ela apresentar sintomas semelhantes àqueles para com o uso do tabaco. Então, vocês imaginem que quando a gente coloca a questão dos vícios e pegando aí, por exemplo, o álcool, porque ele é considerado uma droga lícita, ela pode provocar a morte do bebê um pouco antes do nascimento, inclusive. Se vocês tiverem a chance de ver o capítulo 15 do livro Missionários da Luz, nós vamos ver uma entidade que está fazendo um esforço para chegar na vida física e a mãe engravida e ela vai se envolvendo com os excessos independente de estar grávida. Ela vai desrespeitando a gravidez. Eu estou falando do espírito de Apuleio. E aí, no final da gravidez, o Alexandre mais o André Luiz acompanhando, ela está indo para uma festa, onde ela se envolve com todos os excessos. Então, ela se envolve com os excessos e ele fala, se ela continuar se envolvendo com os excessos da forma que ela está se envolvendo, ela vai retirar o filho das suas entranhas por causa dos excessos. Quando o André Luiz faz uma observação espiritual do movimento intrauterino, ele já vê que ali tem... eu estou usando a palavra vermes, mas não são micro-organismos destrutivos que já estão corroendo o cordão umbilical, que já estão se alimentando daquilo que a criança é para estar alimentando, seria energias positivas, eles estão destruindo porque a mãe está se alimentando das energias negativas, de álcool e tabaco. E aí, quando o André Luiz observa, ele se assusta e fala com o Alexandre, Alexandre fala, por isso é que se ela sair esta noite, como ela tinha programado, a entidade, o bebê não vai resistir. E ainda assim ela vai para a festa, se envolve com os excessos, e ali já tem centenas de miasmas negativos que estão destruindo o bebê dentro do ventre. No dia seguinte, o André vai procurar, eles não a acompanham na festa. No dia seguinte, o André Luiz vai procurar como está o estado dessa mãe e da entidade. Ele vai até a casa dela e escuta a senhora que morava com ela, escuta essa senhora conversando com a vizinha. E ela dá a notícia para a vizinha que ela esta noite passou muito mal e ela deu entrada no hospital em função dos excessos que ela se promoveu nessa festa.
fala o hospital, o André Luiz vai até o hospital e ele descobre ali pelo fichário, pela conversa com o corpo clínico que ele vai atendendo, que ele vai verificando o quadro dela, e eles colocam, ela acaba de dar à luz a uma criança morta. Vocês vão acompanhar, depois vocês peguem o capítulo 15 do livro Missionários da Luz, porque a riqueza de detalhes que ele coloca para nós, ela é muito importante para esclarecer ainda mais esta questão. E um outro aspecto que ele coloca para a gente, que vale a pena nós citarmos, é certo que o espírito associado a pais viciados não é o inocente castigado por Deus. Atentemos-nos para isso, porque senão fica parecendo que o espírito, ele é aquele anjinho que veio. Não, gente, não funciona assim. Ele já está vindo com um lar comprometido. Muitos deles sabem da dificuldade porque eram grupos que estavam envolvidos em outra época com as mesmas dificuldades. Porém, quando ele se propõe a vir juntos, ele se propõe também a lutar juntos. Vocês estão entendendo? A lutar juntos. Se ele se propõe a lutar juntos, a mãe engravida, olha, é uma oportunidade sagrada de vencer essas dificuldades. Por quê? No momento que ela está grávida, por amor ao bebê, por amor ao relacionamento, por amor a si mesma, ela vai cuidar desse bebê. E aí ela se educa, o espírito que está vindo se educa, porque pode ter os mesmos compromissos com ela. Muitas vezes ele está 2, 3, 4 anos acompanhando, como nós vimos o Emmanuel citar para a gente no capítulo 3 do livro Vida e Sexo, no encerramento do capítulo intitulado Namoro, ele vai falar para nós dos espíritos que acompanham os futuros pais. Então, o momento da gravidez, ela vai estar se educando. E aí vem um outro ponto que ele coloca para nós. Ele diz assim: se uma pessoa, homem ou mulher, se conduz pelos passos de quaisquer dependências, indica que não se preza o suficiente, que não se gosta ou não se valoriza. O que ele está colocando para nós? Autoestima baixa. Autoestima baixa. Porque nesse momento, gente, autoestima baixa muita gente tem. Mas nesse momento, inclusive, era o momento da pessoa trabalhar uma reconstrução da autoestima. Se nós temos, ao longo de uma vida, N oportunidades para trabalharmos a reconstrução da nossa autoestima, imagina numa gravidez. Porque uma gravidez é o momento que a providência divina está confiando naquela criatura. Está confiando naquele ventre. Está confiando naquela relação. Mesmo que aquela relação seja uma relação envolvida com situações abjetas, mesmo que aquela gravidez tenha sido conquistada através de excessos no campo da promiscuidade ou no campo de aborto, ainda assim existe uma proteção espiritual para aquele bebê que está vindo. E se aquela mãe, ela resolve atender aquela gravidez, ela vai lutar contra os vícios e contra as dificuldades, a proteção que ela terá, ela é dobrada. Ou seja, quem coloca isso para nós é a Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, no capítulo intitulado Aborto Delituoso. E ela fala que essa proteção, ela é potencializada em função daquela mãe ter sido submetida a situações agressivas, e por essa situação veio uma gravidez inesperada, que muitas vezes, na confusão dos termos, ela passa a dizer indesejada, mas a proteção que ela recebe é muito maior por ela estar grávida. Por quê? Porque tem a proteção dela, dos espíritos que caminham com ela, e tem a proteção do bebê, sedento de reencarnar, com oportunidade de chegar na Terra. Então essa proteção, ela vai ficando ampliada, potencializada. Então, independente do contexto, esse bebê está comprometido com essa mãe? Está. Está comprometido com os vícios? Está. Mas esse comprometimento não significa que eles têm que dar asa para a dificuldade. Tem que ser assim mesmo. Isso não é assim, gente. Se nós nascemos com dificuldades, estamos no núcleo com dificuldades, é para todos nós trabalharmos juntos. Está claro isso?
Então, aquela pessoa que acha assim, eu sou ovelha negra da família, olha, quem acha isso é Ney Matogrosso. Para música tá ótimo, só para música. Não existe nos nossos núcleos familiares ovelha negra, nenhum missionário entre nós, todos nós estamos comprometidos, ora mais, ora menos. Então, atentemo-nos para fazer o processo de reeducação. Por quê? Porque os vícios, se num determinado momento eles aliviam na busca de um padrão vibratório delirante, de um padrão vibratório alucinógeno, se num primeiro momento ele alivia, porque aquelas pessoas que usam, elas sempre falam bem da maconha, por exemplo. No segundo momento começam os estragos. Por que eu estou falando do primeiro momento? Eu tenho um amigo no Corpo de Bombeiros que ele faz palestras sobre drogas, e quando ele começa a falar sobre dependência química, ele chega para os jovens e fala assim, maconha é ruim ou é bom? Ele já começa com a pergunta. E aí as pessoas dizem, não, maconha é prejudicial. Eu falo, não, gente, é bom. Eu não estou falando porque eu uso, não. Eu estou falando porque são coisas que a gente escuta o tempo todo. Por quê? Porque a pessoa sai daquele padrão de concentração, sai daquele padrão de realidade, de realismo, de convívio social estável, de discernimento, e ela dá uma viajada. Só que ela está achando que aquela viagem, ela vai ser compensatória. Ela não volta com soluções, não. Por quê? Porque são viagens delirantes. Porque são viagens comprometedoras. Porque são viagens agressivas. E a partir daí a pessoa vai fazendo com que aquilo vire um vício. Eu estou dando um exemplo, que é a questão da maconha. E assim este amigo, ele vai falando a respeito das drogas e vai entrando em outras drogas, ele vai conscientizando os jovens. Então, imaginemos, se uma mãe, ela tem envolvimento por amor ao bebê, pela proteção espiritual que ela recebe, é uma luta para reconquistar a autoestima, porque normalmente os usuários têm autoestima baixa. Frequentemente os usuários têm autoestima baixa. Eles usam a droga, qualquer uma delas, para fazerem os seus movimentos de fuga, em vez de trabalhar a sua reconstrução íntima, emocional, afetiva e espiritual. Então, normalmente, eles partem para o processo autodestrutivo por não darem conta de fazer o movimento autoconstrutivo. Aproveitemos as oportunidades que a espiritualidade vem trazendo para nós. Se não estamos dando conta, vamos buscar ajuda, tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, tratamento espiritual. Existem N formas de nós buscarmos esses auxílios. Fora isso, existem ainda os tratamentos sociais. Existe o Al-Anon, existe o Alatim, existe o Narcóticos Anônimos, existem entidades que estão trabalhando para auxiliar a pessoa a sair do vício. E no movimento que ela sai, ela busca essa auto-reconstrução, ou seja, elevar a sua autoestima, sair do movimento de baixa valorização de si mesmo, ok? Era isso que nós tínhamos para trazer. Eu espero que esteja valendo a pena as nossas reflexões e que vocês não se cansem de pesquisar, aprofundem, estudem, a gente tem muito para aprender. Um abraço a todos e até breve.